Rubinho Nunes. Rubinho, seja bem-vindo à Jovem Pan News Bauru, uma honra vê-lo e ouvi-lo por aqui. Agradeço pelo convite, pela oportunidade, muito obrigado, é um prazer estar aqui falando com vocês. Rubinho, quem fala aqui é o Alexandre Pitoli, quem está conosco é Cláudio Coffari, também nosso comentarista, e eu queria te ouvir, Rubinho, sobre a tua iniciativa de questionar na justiça abusos já cometidos pelo Lula, pelo PT e outros, nesse momento ainda de pré-campanha. Qual o objetivo dessa tua ação e o que é que você tem feito nesse sentido, Rubinho? Bom, Pitoli, eu tenho movido uma série de ações contra diversas pessoas, pré-candidatos como Lula, Boulos, Haddad, o próprio Tarcísio também, e também contra artistas que de alguma maneira se valem da popularidade para burlar, para afrontar a legislação eleitoral. A gente está num período onde o pedido de voto é proibido. E essas pessoas que são artistas, como no caso da Juliette, ou então, recentemente também agora a Vanessa da Mata, o Nando Reis, o que eles têm feito? Eles, em eventos, inclusive pagos com dinheiro público, eles transformam esses shows em verdadeiros showmícios em favor de determinado candidato, na sua grande maioria do candidato petista do Lula. Essas ações movidas na justiça eleitoral têm por objetivo punir o Partido dos Trabalhadores, o candidato beneficiado, na grande maioria das vezes o Lula, e também o artista com uma multa. E além disso, coibir outros artistas de cometerem tal ilícito. Nós tínhamos essa prática do showmício que levava multidões, o artista levava multidões e no meio daquilo tinha um discurso político, mostrando o seguinte, havia o favorecimento de quem tinha um poder econômico. Está travestido hoje isso diante do que você tem apurado e questionado, Rubinho? Com certeza, é exatamente essa análise, sua análise é perfeita. O que eles estão fazendo é justamente travestir os antigos showmícios que caracterizavam o abuso de poder econômico, agora de uma maneira ainda pior, como por exemplo no Festival de Garanhuns. É um evento custeado com dinheiro público, dinheiro que poderia ser investido em saúde, educação e segurança. Os mandatários que estão no poder executivo contratam os artistas que, por sua vez, fazem declarações de apoio a algum candidato, na grande maioria das vezes, inclusive apoiados pelos próprios contratantes. O que acontece? Essa declaração de apoio, na prática, a população que está deixando de ter serviços essenciais, volto a dizer, como saúde, educação, segurança, estão pagando para um artista fazer propaganda velada para determinado candidato. Isso é um absurdo. E, de alguma maneira, nós temos que coibir esse tipo de prática e é o que eu tenho tentado por meio dos processos. Eu tenho chamado esses de viúvos ou viúvas da Lei Rouanet. Também pode ter esse viés, né, de tentar mostrar que estão de um lado de alguém que em algum momento apoiou e muito com dinheiro público artistas como quem pisoteia a bandeira do Brasil, Bebel Gilberto, entre outros, né, Rubinho? Com certeza, efetivamente são viúvas da Lei Rouanet, pessoas que durante as gestões do Partido dos Trabalhadores faziam uma verdadeira farra com dinheiro público, que agora não têm recebido esses recursos, mas se valem dessa pequena brecha na legislação, se é que assim podemos dizer, porque serão punidos agora, para tentar burlar a lei. Vale dizer, a Bebel também será processada justamente por vilipendiar um símbolo do país, a bandeira, ainda fez um pedido de desculpas completamente descabido, culpando inclusive as pessoas de ódio, mas ela que pisoteou a bandeira e as outras pessoas que têm ódio, naturalmente, por representar ela, essa na esfera criminal, afinal de contas, o vilipêndio a um símbolo nacional não pode ser tolerado. Afinal de contas, alguém tem que ficar indignado. De onde nasce essa tua indignação? Desde o início do MBL, eu tenho tentado utilizar da minha profissão, da advocacia, para tentar, de alguma maneira, levar a justiça até as pessoas, fazer que a gente consiga efetivamente ter o poder de processar e não ficar na dependência apenas do Ministério Público e na boa vontade de algum promotor. Conosco, Rubinho, Cláudio Coffari. Cláudio, vereador por São Paulo, Rubinho Nunes, pré-candidato a deputado federal, na sua escuta. Uma satisfação tê-lo aqui. Cumprimento também honrosamente meu colega advogado, porque eu estou vendo que sua graduação, e eu vejo aqui que o senhor impetrou várias ações populares. E, primeiro, eu parabenizo esse ativismo do profissional do direito. O que o senhor sugere para as pessoas, sugere para os colegas, e quais as ações que o senhor julga as mais importantes que o senhor vem realizando nesses últimos anos? Olha, sem dúvida, a ação popular ela se tornou uma ferramenta muito útil no combate, na fiscalização, especialmente de gastos exorbitantes, como o senhor mesmo colocou de forma muito acertada, na violação de princípios administrativos. Quando a gente para, e olha, isso é muito claro, inclusive em manchetes de jornal, em notícias que determinada prefeitura resolve gastar X milhões com alguma coisa muito escatológica. A partir desse momento, a gente começa a sentir o cheiro de que, de alguma maneira, está sendo violado o princípio da moralidade, da legalidade,
ilegalidade, e a partir de então a gente começa a construir o processo. Uma das últimas ações que eu movi foi uma ação popular contra a Prefeitura de São Paulo, pouco antes de assumir meu mandato como vereador, justamente por conta de um contrato de 100 milhões de reais feito com a Fórmula 1 e uma empresa de gaveta, ou seja, uma empresa que nunca tinha realizado nenhum contrato, com capital social de R$100, volto a dizer, com capital social de R$100, para essa empresa realizar o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Isso cheirava ruim, soava de alguma maneira uma coisa montada para, de alguma forma, desviar dinheiro. Na prática era esse o sentimento que eu tinha. Por meio de uma ação eu consegui suspender o contrato com a Fórmula 1, que só pôde ser realizada por meio de um calção realizado pela FIA, para que ocorresse o Grande Prêmio e o dinheiro do cidadão paulistano não fosse jogado na lata do lixo. Se em cada cidade a gente tivesse alguém fazendo esse tipo de ativismo, com certeza políticos que não respeitam o cidadão, não respeitam o dinheiro público, não teriam vida fácil. Qual é a posição do Movimento Brasil Livre hoje? Se houve um desgaste ao longo do tempo, como superá-lo? Aproveitando você aqui e a tua relação com o MBL, qual é o momento desse movimento? Bom, para ser bastante categórico com todo mundo, nós repudiamos veementemente a figura do Luiz Inácio Lula da Silva. Para nós, esse sujeito deveria estar preso. É um absurdo, é uma afronta à imagem do país, interna e externamente, que um sujeito que até ontem era um presidiário, agora venha disputar as eleições e tente voltar à cadeira presidencial. E aí, repetindo a frase do vice dele, inclusive, ele quer voltar à cena do crime, o que é um verdadeiro absurdo. Não há como admitir o Lula disputando as eleições. Isso é muito entristecedor por toda a história de combate à corrupção recente, não apenas do MBL, mas de todos no país. É lamentável esse tipo de postura. Nesse ano a gente vem com o objetivo de ampliar as bancadas, ou seja, ter mais nomes na Câmara dos Deputados que façam um trabalho independente de quem seja o presidente. A gente sabe que, segundo as pesquisas, ou será Lula ou será Bolsonaro, mas a Casa Legislativa ela não pode de maneira alguma se tornar um mero carimbador do presidente, independente de quem ele seja. É papel do Legislativo, além de legislar, mas principalmente fiscalizar a lei orçamentária, o trabalho do presidente. E é isso que nós não vemos hoje. Nós vemos um verdadeiro fla-flu na Casa Legislativa, onde determinada bancada, se é a favor do Bolsonaro, vai votar tudo que ele faz, se é contra, vai impedir ele de fazer boas coisas. E o mesmo acontece caso nós tenhamos um mandatário contrário. Isso não pode acontecer. O país não pode ser travado por interesses pessoais. E o que nós buscamos é justamente que as casas legislativas se fortaleçam para fiscalizar o Poder Executivo, independente de quem seja o presidente, de quem seja o governador.